Hoje eu quero começar com uma pergunta que pode te incomodar. Você realmente está ocupado ou está apenas evitando o que precisa ser feito? Pensa comigo. Você acorda decidido, organiza a mesa, responde mensagens, assiste um vídeo importante, pesquisa mais sobre o que você está estudando, sobre o que você vai fazer, anota ideias, planeja a semana e no fim do dia você está cansado. Mas a tarefa que realmente mudaria o seu nível continua lá, intacta, parada. Isso tem nome e talvez esteja sabotando sua vida sem você nem mesmo perceber. Se você quer parar de viver na sensação de estar sempre correndo e nunca avançando, já deixa o like agora, porque esse vídeo pode ser o ponto de virada da sua produtividade. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Aqui no Dedicadamente a gente não fala de motivação vazia. A gente fala de transformação real. Mas agora vamos direto ao ponto. Hoje você vai entender o que é procrastinação ativa e como ela se manifesta na sua rotina, como ela destrói seu potencial silenciosamente e principalmente como vencer isso de forma prática. Respira fundo, porque talvez você esteja fazendo isso há anos. O que é procrastinação ativa? Procrastinação ativa é quando você faz coisas produtivas, mas evita a coisa mais importante que você tem que fazer. Você não está parado, você está ocupado, mas está ocupado com tarefas secundárias. É a forma mais sofisticada de auto-engano. O conceito foi estudado por pesquisadores como Joseph Ferrari, que dedicou a vida a entender o comportamento procrastinador. E o que ele mostra é algo desconfortável. Muitas pessoas não procrastinam por preguiça, elas procrastinam para proteger o próprio ego. A procrastinação ativa não é ausência de ação, é ação desalinhada com prioridade. Você troca o desconforto da tarefa principal por atividades que geram sensação de controle. Um exemplo prático, algo que acontece muito comigo. Tem vezes que eu preciso gravar um vídeo importante, mas decido de última hora mudar a iluminação, mudar a posição do cenário, mudar a thumbnail, organizar um próximo roteiro, estudar mais um pouco sobre o assunto. Tudo isso parece muito produtivo, mas o vídeo que realmente poderia gerar crescimento não saiu. Isso é procrastinação ativa. E ela é mais perigosa do que a procrastinação clássica. Porque você termina o dia dizendo: eu fiz muita coisa, mas não fez o que realmente importava. Então, não fez nada. Como ela se manifesta no dia a dia? Ela aparece de formas sutis. Preparação infinita. Você estuda, mas nunca executa. Organização compulsiva. Você arruma tudo antes de começar. Sempre existe algo para ajustar, sempre existe algo para melhorar um pouquinho. Microtarefas confortáveis. Você responde mensagens, resolve detalhes, faz coisas rápidas, mas evita o projeto grande, o que tem que ser feito. Planejamento excessivo. Você planeja tanto que se sente produtivo, sem ter saído do lugar. Troca de prioridades. Sempre surge algo urgente que justifica adiar o que é importante. Mas agora eu vou ser direto com você. A procrastinação ativa é uma fuga emocional. Você não está evitando a tarefa, você está evitando o que sente ao fazer a tarefa. Por exemplo, medo de falhar, medo de julgamento, medo de não ser bom o suficiente, medo de descobrir que talvez você não era tudo aquilo que você imaginava. Então você ocupa a sua agenda com coisas seguras. E isso cria um ciclo perigoso. Você trabalha muito, mas cresce pouco. E como isso afeta a sua vida? A primeira consequência é invisível. Perda de direção. Você começa a confundir movimento com progresso. A segunda consequência é desgaste mental. Você vive cansado, mas não realizado.
A terceira é corrosiva, perda de confiança. Porque lá no fundo você sabe que está evitando algo. Isso cria uma culpa silenciosa. A procrastinação ativa rouba 3 coisas fundamentais: clareza, energia e autoestima. Ela impede que você enfrente desafios que realmente elevariam seu nível. Você continua no raso, porque é confortável, é seguro. Mas o crescimento nunca acontece no confortável. Se você é um criador de conteúdo, por exemplo, ou um empreendedor, ou um profissional que quer subir de nível, isso é fatal. Porque o que muda o seu jogo quase sempre é fazer algo desconfortável. E você precisa aprender a atravessar esse desconforto. A verdade é que ninguém gosta de ouvir. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de coragem para começar antes de estar pronto. A procrastinação ativa prospera na ilusão de preparo. Ah, só mais um curso, só mais uma análise, só mais um ajuste, só estudar mais um pouco. Não! Execução imperfeita vence preparação infinita que nunca entra em ação. Mas como combater a procrastinação ativa na prática? Agora vamos para a parte que realmente importa. Ferramentas práticas, nada de teoria bonita. Ação, aplicação. Primeiro, defina a tarefa crítica do dia. Todo dia tem uma tarefa que, se feita, melhora o seu jogo. Pergunte simplesmente: se eu só pudesse concluir uma coisa só hoje, qual seria essa única coisa que eu faria, essa tarefa crítica? Então, quando você conseguir responder essa pergunta, comece o dia por ela. Antes de abrir redes sociais, antes de responder mensagens, antes de qualquer coisa, comece por essa tarefa principal. Você não precisa fazer tudo, você precisa fazer o que importa. Segundo, regra dos 5 minutos. A resistência inicial é a mais forte, então você não vai prometer terminar. Você promete apenas começar e fazer por 5 minutos. 5 minutos escrevendo, 5 minutos estudando, 5 minutos gravando. O cérebro aceita começar mais fácil do que ele aceita concluir algo. E quase sempre, depois que você começa, você continua. Terceiro, limite a preparação. Defina um tempo máximo para planejar. Por exemplo, 30 minutos de planejamento. Depois disso, execução obrigatória. Sem exceção, sem desculpa. Disciplina não é fazer quando está motivado. É fazer quando tem que ser feito. Quarto, identifique o medo por trás da sua procrastinação. O que eu estou com medo de sentir? Fracasso? Exposição? Crítica? Dê o nome ao medo. Quando você nomeia, ele perde força. Quinto, use o método desconforto primeiro. Se existe algo difícil no seu dia, faça primeiro. Porque a sua energia mental diminui ao longo do dia. E o que você adia hoje vira ansiedade amanhã. Sexto, pare de medir esforço, meça avanço. Você pode passar 10 horas ocupado. Mas qual foi o avanço real? O que você realmente fez nessas 10 horas? Progresso não é volume de tarefas, é avanço estratégico. Agora, um ajuste mental muito importante. Você não precisa se sentir pronto. Você precisa agir mesmo se sentindo inseguro. A segurança vem depois da repetição. A confiança nasce da execução, não da teoria. E deixa eu falar algo direto para você, na lata. Se você está frustrado porque sente que trabalha muito e cresce pouco, talvez o problema não seja falta de esforço. Talvez seja desalinhamento de prioridade. E isso é corrigível, mas exige honestidade brutal consigo mesmo. Você precisa parar de se enganar com tarefas confortáveis e começar a enfrentar as tarefas que realmente doem. Porque é ali, é nessas tarefas desconfortáveis que está o seu próximo nível.
E se esse vídeo fez sentido para você, e se em algum momento você se reconheceu aqui, eu te peço três coisas simples. Primeiro, deixa o like. Isso faz o YouTube entender que esse conteúdo precisa chegar em mais pessoas, que também estão presas na procrastinação ativa. Segundo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aqui a gente fala sobre disciplina, mentalidade, produtividade e crescimento real, sem romantizar a fraqueza, mas também sem ignorar a sua, a minha, a nossa humanidade. Terceiro, compartilhe esse vídeo com alguém que vive dizendo que está muito ocupado, mas que nunca avança de verdade. Às vezes a pessoa só precisa ouvir a palavra certa. Obrigado por ficar até aqui de verdade. Se você aplicar pelo menos uma dessas estratégias, eu tenho certeza que a sua trajetória já vai começar a mudar. A gente se vê no próximo vídeo e até lá, pare de fugir do que pode transformar a sua vida. Um abraço.